Olá, queridos, graça e paz. Nosso último encontro, nós falamos sobre oração. Lembra lá 1 Timóteo capítulo 2, onde Paulo exorta sobre a prática da oração, ações de graças, súplicas, intercessão, enfim, algo que é uma grande bênção na vida da igreja, mas infelizmente tem sido negligenciado por nós, na sua grande maioria. E eu entendi de deixar pelo menos mais umas 2 mensagens falando sobre oração. Eu tenho esse desejo, o desejo de continuar dentro do meu coração, porém eu queria abrir um parênteses aqui entre a primeira e as últimas 2 mensagens, que na verdade eu tenho os textos em mente, um do Novo e do Antigo Testamento, mas eu queria falar sobre algo que estamos vivendo hoje como nação brasileira. Quero trazer uma mensagem de reflexão para você, como brasileiro, mas de uma maneira mais direta, uma mensagem profética para a igreja. O anjo não dá sossego, o dia todo. Não é novidade que estamos passando por momentos difíceis, uma crise que se instalou sobre a nossa nação, onde muitos chefes de família perderam seus empregos, muitos continuam desempregados, onde pessoas têm morrido nas filas de hospitais, onde pessoas têm sido vítimas da violência. E um dia desses aí eu estava olhando a internet e me deparei com um daqueles muitos vídeos que tem retratado a ocupação das Forças Armadas, ali o Morro da Rocinha sendo ocupado pelas Forças Armadas. Enquanto eu observava esse texto, no meu Rio de Janeiro, cidade que eu amo, onde eu nasci, eu me entristeci muito com a situação e me veio um texto da palavra no coração, na mente, e uma mensagem no coração. O texto que me veio foi um texto de 1 Samuel, capítulo 17, um texto bem conhecido que fala sobre o confronto de Davi e Golias. Só que nas preliminares do capítulo 17, ali de 1 Samuel, o que antecede a grande batalha, ali, o grande confronto, o autor ele vem nos mostrando algumas coisas, e entre essas algumas coisas, todo um aparato de guerra, a armadura de Golias, as suas armas, a sua altura. E o texto que me veio à mente é o versículo de número 8, que diz o seguinte: E Golias, ele parou em frente às tropas de Israel e bradou: Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? E ele vem falando mais: para que saís em linhas de batalha, Eu quero que vocês arrumem aí um campeão, alguém que venha lutar contra mim. Se essa pessoa me vencer, nós serviremos a vocês. Se vocês perderem, vocês servem a nós. E eu quero falar rapidamente algo sobre não sou eu filisteu e vós servos de Saul. A primeira coisa que me salta aos olhos, a confiança de Golias nele mesmo. Quando a Bíblia fala lá em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte e o seu coração se aparta do Senhor, ele não está dizendo que é ruim, que é pecado eu confiar em um amigo, confiar numa pessoa que está no meu círculo de amizade. Não, o texto está dizendo que maldito é o homem que confia nele mesmo, como Golias ele estava fazendo, ele confiava na sua força. Afinal de contas, ele era um cara forte, e assim humanamente falando, quem é que não faria isso? Se eu fosse um cara de 2 metros e pouco de altura, acostumado com a batalha, com o aparato de guerra que estava, e olhasse para os homens normais com uma estatura mediana, normal, até eu iria me achar. E foi o que o Golias fez. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre algo que está além disso. Quando Golias ele fala, não sou eu filisteu e vós servos de Saul, você percebe que há uma opressão sobre isso? Golias, ele tira o foco de todo um exército em Deus, que até então Israel vivia a teocracia, ou seja, Deus ele governando, mas porque ele ser igual às outras nações, eles escolheram um rei, e Deus ele permitiu isso tudo. E agora nós temos aqui um rei chamado Saul. E Golias ele fala algo interessante. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Ou seja, colocou toda a responsabilidade nas costas de Saul. Um homem, um ser limitado, que não pode fazer tudo, e o pior, para acabar de completar com a situação. Se você observar no capítulo 16, um capítulo antes, você vai ver que Samuel ele vai na casa de Jessé o belemita e unge Davi como o sucessor ao trono, segundo rei de Israel. Então nós estamos falando de um homem que tem as suas limitações e que, acima de tudo, para piorar, já tinha sido rejeitado pelo próprio Deus. E Golias, uma figura do próprio diabo, ele usa dessa estratégia.
E tem feito isso nos dias de hoje. Por que eu quero deixar essa mensagem, como eu falei, uma mensagem de reflexão para todos os brasileiros e uma mensagem profética para a igreja? Porque a estratégia, ela não mudou em muita coisa. Quantas pessoas têm confiado no político que vai entrar e vai assumir a presidência da República, por exemplo? Porque se fulano, o candidato que eu tenho do coração, ele entrar, as coisas vão mudar. E todo mundo tem o seu candidato. Eu particularmente eu não sou muito chegado nessa questão de política. Não gosto muito, não tenho candidato do coração, não tenho partido do coração. Porém, hoje, eu tenho uma pessoa que tem o intuito de votar, tem o sentimento de votar nela, mas eu acredito que ela pode até ter boas intenções e queira até mudar alguma coisa. Porque essa pessoa, como eu já falei, embora ele não seja um político, o cara não age de politicagem. Mas eu sei que essa pessoa também é limitada. Ela pode até entrar, ela pode até ganhar, mas eu sei que ela não vai conseguir fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Porque por trás de toda essa crise, por trás de toda a desgraça que tem se instalado sobre o Brasil, particularmente, eu tenho visto que isso é obra espiritual. É algo espiritual. Talvez você não creia, talvez você discorde do que eu estou falando, respeito. Porém, eu tenho a sensibilidade de entender que o que estamos vivendo como brasileiros hoje, nada mais, nada menos do que uma intervenção diabólica nisso tudo. Para começar, da crise, desemprego. Mas isso aí foram os políticos que quebraram, mas por trás disso daí existem o reino espiritual. Os meios de comunicação, as novelas, elas têm bombardeado a todo momento, tentando deturpar o caráter das pessoas. E infelizmente muitas pessoas assistem, e infelizmente muitos crentes assistem esse tipo de programação. Eu me lembro que no ano de aproximadamente 2012 a 2013, eu estava em casa e eu me lembro que nessa data foi o apartamento que eu aluguei. Eu falo da data porque foi a época que eu morei num apartamento onde eu aluguei quando vim para São Paulo. E eu estava na sala com o colchonete, iria dormir porque tinha uns parentes em casa. Como eu iria sair mais cedo para trabalhar e não precisar acender luz no quarto, esse negócio, eu preferi dormir na sala, tranquilo. Estava dando uma olhada lá também na internet. Desliguei o computador, me ajoelhei no sofá e fui orar. Eu me lembro que a única palavra que eu premeditei em falar foi Senhor. Eu só falei Senhor. E quando eu falei isso, eu fui tomado pela presença de Deus. E de repente eu começava a falar em línguas e uma frase saía dos meus lábios. Algo vem sobre o Brasil. E falava em línguas, algo vem sobre o Brasil, e algo vem sobre o Brasil, e algo vem sobre o Brasil. E eu não conseguia parar de pronunciar essa palavra. Eu fiquei durante alguns minutos pronunciando essa palavra sem conseguir parar. E é algo estranho, porque assim, até então eu não tinha vivido algo nessa intensidade. E eu deixei registrado, se você dá uma puxada lá nos meus comentários, nas minhas postagens no Facebook ali, entre 2000, final de 2011 a 2013, você vai se deparar com essa postagem. E o que temos vivido hoje como nação, enquanto eu me preparava também para deixar essa mensagem no decorrer desses dias, esse episódio me veio à mente. Algo vem sobre o Brasil, estamos vivendo momentos difíceis realmente como nação. E uma outra coisa que eu queria partilhar, além da crise, além dos meios de comunicação, está aí batendo firme a respeito de destruição de famílias, de tráfico de drogas, de criminalidade, onde o trabalhador ele morre e fica por isso mesmo, mas quando é uma pessoa que está à margem da lei, se você fizer alguma coisa, os direitos humanos, e vem e defende essa pessoa, onde nós vimos tantas coisas erradas e infelizmente têm sido defendidas pelos nossos governantes. E meio isso tudo, nós nos deparamos com algo chamado pedofilia. E eu me lembro que eu falei sobre algumas vezes com algumas pessoas. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu falei sobre esse assunto, até no local de trabalho, eu me lembro que eu falei, olha, vai chegar um tempo em que no Brasil a prática da pedofilia será algo normal. E eu fui criticado pelas pessoas, não, você está doido, porque pedofilia não pode chegar a esse ponto, porque crime realmente é crime. Mas o que nós presenciamos aí nos dias atrás? Essa exposição de arte, um homem nu, onde crianças estavam ali expostas, tocando e tudo. Isso é o quê? Algo legal? Normal? Não. Isso chama-se pedofilia. Então, aquilo que eu falei que um dia iria acontecer, está aí. Estamos vivendo um momento muito difícil. Não é simplesmente uma crise, não é simplesmente um momento difícil, mas é algo espiritual que está por trás disso. Hoje, Golias, ele tem se apresentado como se apresentou aqui no texto, e ele continua falando, não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? E principalmente esse Golias, que é a figura do próprio diabo, ele tem atuado nas esferas de poder. E aonde acontece isso? Brasília, onde rege
se as leis, pelo menos, entre aspas, onde saem as ordens, saem projetos, sai uma série de coisas. Eu falei do Rio de Janeiro, mas na verdade o Rio de Janeiro é só um reflexo do que acontece em Brasília. Golias, ele continua se apresentando e tirando o foco da igreja, principalmente eu falei que era uma mensagem profética para a igreja, ele tem conseguido tirar o foco da igreja em Deus e colocado em homens, porque infelizmente muitas pessoas hoje perderam amizades por defenderem políticos corruptos. Porque a esquerda, porque a direita, porque o partido A, porque o partido B, porque o político A, porque o político B. E quantas pessoas perderam amizades. E Satanás, ele sabe o que ele está fazendo. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Então ele cria situações, ele maquina situações para tirar o foco da igreja, para ele poder atuar. Porque enquanto eu estiver confiando em homens, enquanto eu estiver brigando por homens, as coisas vão acontecendo. Enquanto eu continuar olhando para Saul, as coisas ruins continuarão acontecendo. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? É uma mensagem profética para a igreja do Senhor Jesus, para se levantar como igreja, como geração profética nesta nação e começar a clamar por esta nação, começar a clamar por Brasília, porque é a esfera de poder. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações, perdoaria seus pecados e sararia a sua terra. Queremos uma nação sarada, uma nação abençoada, uma nação sadia. Então vamos colocar o Senhor de novo no trono, o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, porque ele é soberano, mas ele respeita a mim e a você. Ele nos deu um atributo chamado livre-arbítrio. Temos colocado tantas pessoas no trono do Brasil. Existem-se tantos padroeiros. E é algo interessante também, Deus não existe. Quantas pessoas dizem, Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não viveria tantas desgraças. Porém, estamos vivendo essas desgraças de uma maneira bem especial no Brasil. Se Deus não existe, porque o Brasil está nesse caos, cadê os padroeiros que foram colocados como protetores da nossa nação? Então eles também não existem. É uma mensagem de reflexão para você, brasileiro. Raciocine. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, Golias, ele continua se apresentando e falando: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Quem tem sido o teu Senhor nos dias de hoje? Temos sido servos de quem? Quem tem sido o nosso Saul? Será que o nosso Saul hoje tem sido o Bolsonaro? Será que o nosso Saul de hoje tem sido o Lula? Será que o nosso Saul hoje tem sido o Silas Malafaia, o Agenor Duque, o Valdemiro Santiago? Será que o Saul tem sido o pastor da minha igreja? E que existem homens de Deus, eu falei alguns nomes aqui. Existem homens de Deus, mas existem também homens que têm deturpado o caráter, têm agido de má fé, e muitos têm depositado a sua confiança nesses homens. A estratégia, ela continua a mesma. E mesmo que seja um pastor consagrado, eu falei aqui, o pastor da minha igreja, existem homens de Deus, eu convivi muito no Rio, até hoje com pastores e homens que conheço a sua índole, mas eles são limitados também. E quando nós colocamos a nossa confiança no pastor, por mais consagrado que ele seja, nós estamos tirando o foco, estamos entrando na onda de Golias, estamos tirando o nosso foco de Deus, estamos tirando a nossa visão de Deus e colocando no homem, que é limitado, que é falho como qualquer um de nós. Quero deixar essa mensagem de reflexão e concluir dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que se nós nos humilharmos e orarmos e se arrependermos dos nossos maus caminhos, e eu quero acrescentar, e colocarmos o Senhor de novo no trono, então esse Senhor que se assentará novamente no trono, que é o próprio Deus, ele ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e ele vai sarar a nossa terra. Queremos viver momentos melhores? É uma mensagem profética para você, para mim, para todos nós como igreja, e uma mensagem de reflexão para todos os brasileiros. Que Deus abençoe, que você possa refletir nessa mensagem e que possamos viver realmente momentos melhores. Deus te abençoe e até o próximo momento mensagem. Graça e paz.